Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus nobres e queridos irmãos, você acredita em OVNIs, discos voadores, ou melhor dizendo, em vida fora do nosso planeta? Esse é um assunto muito complicado que eu mesmo, meus caros irmãos, tenho muita dúvida sobre o assunto. Eu sou bem pé no chão para falar com vocês e bem honesto e sincero nessa questão. E digo que eu tenho muitas dúvidas sobre esse assunto, porque a própria Bíblia, ela deixa aberta algumas interpretações. Por exemplo, uma bem polêmica, que muitos discordam, e tem, inclusive, razão de discordar, na afirmação de Jesus, onde ele afirma que na casa de meu pai tem muitas moradas. As pessoas, na maioria, no consenso religioso, é que ele se referia a outras religiões, outras formas de servir a Deus. Já para as pessoas que acreditam em outras possibilidades, essa deveria ser uma declaração que existem outros seres por outros mundos. E alguns vão até mais longe do que isso. Dizem que Jesus veio, como membros dessas outras civilizações também, e outros povos não o crucificaram, muito pelo contrário, seguiram ao pé da letra o Evangelho e por isso foram muito mais abençoados, progrediram muito mais. Isso faz muito sentido se você parar para pensar que muitas das tecnologias foram freadas, pessoas que foram revolucionários foram destruídos. O maior exemplo disso, que só agora, depois da internet, é que nós viemos ter acesso à história, que é o Tesla. O nosso vídeo aqui infelizmente saiu do ar, mas nós mostrávamos que o Tesla teve um final terrível, Inclusive eu acho que foi esse o problema do nosso vídeo. Enquanto a gente estava só falando da história dele, a genialidade dele, os problemas que ele enfrentou, estava até de boa, Apesar que os problemas que ele enfrentou já era polêmico. Mas o fim que deram a ele, quem provavelmente está por trás disso, aí nós fizemos algumas colocações, que infelizmente o nosso vídeo foi banido por conta disso, Mas, enfim, o Tesla era um cara que já tinha uma visão, de tecnologias, inclusive sobre a energia. Nós acreditamos que ele levou o fim justamente por essa, que ia muito mais além da energia. Ele, além de ter criado essa corrente alternada, ele viu que aquilo ali, quando se espalhasse, o mundo não daria conta de gerar tanta energia assim, Só com as forças das águas, movimentando as turbinas, tem lugares que nem tinha isso, precisaria ser com carvão, como é até hoje. Então o Tesla disse, não, mas tem uma maneira, que é aproveitando as próprias forças da Terra. E aí foi o problema, Se caso isso fizesse, seria uma energia barata, limpa e grátis, Então não querem. Você vê que agora, por exemplo, aqui no Brasil, eles estão taxando até a energia solar. Você compra as baterias, você se ferra literalmente para comprar, mas agora você paga uma taxa também, Então tudo no nosso mundo ele é voltado para o dinheiro. Se não fosse, você pode ter certeza, se a medicina principalmente fosse só interessada em curar as pessoas, em arranjar tratamentos para as pessoas sofrerem menos, e serem curadas mais rápido, você pode ter certeza que nós teríamos muitos avanços, Nós tínhamos inclusive um vídeo que também saiu do ar, falando da radioterapia, que era colocando ondas sonoras, direcionando elas em células mortas, células doentes, e assim supostamente eliminaria. Nós mostramos o que aconteceu com esse cientista que criou esse método. O vídeo também saiu do ar. Alguns lembram, outros nem chegaram a ver. E como eu digo, a carta reescrevendo a história, ela está em ação, Então eu estou dando esses exemplos aqui só para você entender que se a nossa sociedade atual, você há de concordar comigo, ela seguisse de fato o Evangelho, amar o próximo como a ti mesmo. O maior mandamento de Cristo foi esse, o principal mandamento. Olha, ama teu irmão como a ti mesmo. Se a gente fizesse isso, se as empresas, os donos dessas empresas pensassem assim, com certeza a nossa evolução seria muito maior, Se não tivesse essa ganância, esse sentimento de eu só me sinto bem se eu humilhar o próximo, como infelizmente muitas pessoas têm esse sentimento ruim, Acha que as coisas, isso aí tem que ser cara mesmo porque eu posso pagar, e assim o meu irmão que não pode, não vai ter como eu tenho, Eu acho muito triste isso. Mas enfim, então se outros povos aceitaram o Evangelho de Cristo quando ele veio e não o crucificaram, eu não tenho dúvida, seguindo essa teoria. Como eu digo a vocês, eu tenho muitas dúvidas, só estou expondo aqui. Aqui é conversa de amigos, família? Eu considero vocês de fato amigos. Então eu penso isso, Se você discorda, pode deixar aí. Davi, eu vou te ofender. De maneira alguma, irmão. Pode colocar, Davi, isso é uma bobagem, uma besteira, porque eu acho que é assim. Tamo junto, irmão. Tamo junto mesmo, tá certo? Mas agora, tem uma matéria aqui
que foi enviada pelo nosso querido irmão, veteranaça aqui nas dicas, né? Um dos patriarcas do canal, Silvio Omar Ramos, eu chamo assim todos, né, que estão desde o começo. Então, Silvio Omar manda mais uma dica sensacional, né, que é essa aqui, ó, que tá é o Canal Tech, né? Canal Tech. Tá aqui, ó. Feixes de luzes verdes misteriosas brilham no céu do Japão. É uma matéria muito recente, 19 de abril de 2023. E melhor do que eu ler uma matéria chata para vocês, que eu vou resumir aqui, até porque é chata mesmo, né? Eu vou mostrar as imagens. Nós temos as imagens do que foi capturado e vocês vão ver uns feixes de luzes parecendo lasers, literalmente lasers. Eu vou mostrar para você, né? Em seguida a gente volta para comentar. Bom, bem esquisito, né, meus irmãos? Bem estranho, né? Fora do normal. Uma coisa que eu lembro, que alguns ufólogos levantaram, e eles questionam até hoje, é o pulo da tecnologia que em uma certa época a humanidade deu. De repente, nós estávamos ali com aviões teco-teco, né? E não foi dando aqueles passos, né, segundo eles, não foi dando aqueles passos para ir avançando. Foi um avanço geral, um pulo. De repente você tinha uma coisa, vamos colocar assim, que desse 80 km e você conseguia uma que tinha 500, né? E eles citam alguns incidentes que aconteceram envolvendo UFOs. É bem interessante, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo detalhado disso, né? Deixa aí nos comentários se esse vídeo tiver pelo menos aí uns 5.000 likes a gente faz, tá certo? Porque é bem interessante mesmo, meus irmãos. Faz sentido o que eles falam, né? É claro que tem outras versões também, outras visões, mas eu achei bem interessante. Aqui na matéria que o nosso irmão mandou, a mídia classifica isso como um sinal de satélite, não é? Bem estranho também, né? Para mim não faz muito sentido, mas eu vou passar aqui para vocês porque tem detalhes de onde foi, tá certo? Olha só. Na matéria do Tecmundo está escrito: luzes verdes brilharam no céu do Monte Fuji, no Japão. Os feixes brilhantes foram registrados em setembro por Daichi Fuji, curador de um museu da cidade de Hiratsuka, que por sorte tinha instalado câmeras para capturar meteoros. Ao invés da luz deles, as câmeras acabaram registrando as luzes verdes emitidas pelo satélite da NASA ICESat-2, lançado em 2018. Fuji analisou as imagens e percebeu que os feixes verdes estavam sincronizados com um pontinho esverdeado, brevemente visível em meio às nuvens. Ele suspeitou se tratar de um satélite e, após investigar os dados orbitais, descobriu que estava certo. O satélite iCloud havia passado por lá naquela noite, né? E aí eles pedem pra gente olhar as imagens e falar aqui que foi isso mesmo, né? Que aconteceu, bbb, bababá. Enfim, né? O que eu acho estranho, citando aqui pra vocês mais uma vez, é que sempre essas imagens, né, com esse tipo de fenômeno, seja de satélite ou não, nem vou questionar isso, sempre é capturado por câmeras comuns colocadas na própria Terra. É incrível, né, que os caras dizem que o céu, né, o espaço está poluído de tantos satélites que existem ao redor da Terra e nenhum captura nada. É realmente incrível isso, família. E é engraçado, né, que ninguém pensa sobre isso, ninguém questiona. Você que está aqui no canal, você de fato é uma pessoa diferenciada, né? Procura se informar ao invés de se distrair como a grande maioria. A grande maioria, infelizmente, não procura a informação. A grande maioria procura se distrair. E é aí que está o problema. Se vira entretenimento, meu irmão, aí vira bobagem. Uma coisa que eu nunca posso esquecer é o que o próprio Bigodinho, na época da Segunda Treta Mundial, conseguiu em tecnologia com suposto contato com esses seres, né? Essa parte oculta da história, né? Essa parte mais espiritual, ela é colocada de lado, né? Sempre você vê falar em inteligência, que os caras eram muito estudiosos, que eram os melhores cientistas do mundo, mas eles nunca falam das orientações espirituais que eles tinham. Inclusive algumas ações do próprio Bigode, né, meia sem sentido, só foram seguidas porque ele acreditava estar em contato com esses seres, né, seres evoluídos. Se isso for verdade, meus irmãos, né, a vantagem que eles tiveram durante um tempo sobre tecnologia, né, se dava justamente a isso. E é esse o ponto, né? Porque você vê um país que ali estava em decadência, ele conseguiu ser a maior potência que tantos outros países tiveram que se juntar para poder enfrentá-los, né? Como é que pode o cara dar um salto tão grande
na tecnologia? Onde é que estavam escondidos esses grandes cientistas que até então não tinham feito nada, só depois desses supostos contatos? Então tem muita coisa, né, que hoje a gente não pode falar abertamente, mas que está aí, meus irmãos. Continentes foram descobertos depois de dicas supostamente espirituais ou desses seres, tretas inclusive, né, com a história de países de primeiro mundo, que o cara ia desistir e a tal coisa aparece e diz: olha, não desiste, vai que eu tô contigo, que tu vai vencer. Tem muito isso. Agora, sempre esses capítulos, até na nossa escola, quando a gente vai estudar, essa parte é deixada de lado. Não, isso é crendice, isso aí a gente tira. Eu fico pensando, quem é que tem o direito, né, de realmente reescrever a história? O que é que tem de tão oculto que a gente não pode saber? Um questionamento muito válido que eu também acho, principalmente de ufólogos, né, é que alguns têm levantado a teoria de que os povos, as civilizações, não eram primitivas como a gente imagina. Entende? Eles acreditam que a gente chegou num tempo onde se unia magia com alta tecnologia. E as pirâmides do Egito poderiam ser um grande exemplo disso. Ainda hoje não há um consenso de como elas foram feitas, né? Tem o que mais é citado. Olha, foi assim, foi assado, usaram animais e etc. Mas os cortes, né, que se tem na câmara do faraó, elas são tão precisas, mais precisas até, do que uma folha de papel, né? Segundo os próprios pesquisadores. E aí é o que eles falam: se hoje daria trabalho de ter essa precisão, teria que ser feito um corte a laser. Como é que naquela época os caras fizeram? Com as ferramentas primitivas. Os espelhos, né, que também explicaram: olha, os egípcios usavam muito espelho. E aí eles provavelmente, para iluminar a pirâmide, já que não tinha como manter tochas acesas ali, porque o ambiente abafado, por onde é que essa fumaça ia sair? Com pouco tempo, né, você ia poluir dentro o ar da pirâmide. Então, as teorias que foram criadas foi que, não, os caras usavam ali os espelhos, né, e direcionavam a luz para ir clareando ela por dentro. Só que não tinha como fazer isso, porque os espelhos da época eram horríveis. Mal se via, mal você conseguia se enxergar. Eram bem primitivos mesmo, não era esse vidro, não era esse espelho que você tem hoje na sua casa. Foi muita evolução para chegar aí. Então, com esses equipamentos, né, com esses achados, que aí não tem o que discutir, porque são achados mesmo ali, os caras desenterram, encontram, né, e vê que não era assim. E como é que os caras tinham luzes ali dentro? Então é muita coisa, meus irmãos, que tá sem explicação até hoje, se encontra sem explicação até hoje, né? Desenhos, inclusive, eu já falei disso para vocês também, né? Desenhos primitivos mostrando algo como se fosse uma certa tecnologia. E tudo isso pode ter sido perdido, né? Eu acho que ali na Antártida, ou Antártica, chama como você quiser, ali pode ter grandes segredos, né? Não é à toa que ninguém pode chegar ali. Eles dizem que é para nossa segurança, mas ao mesmo tempo, cada vez que a gente vai pesquisando, que a gente vai se entendendo mais por gente, a gente vai vendo que nunca tiveram interessado na nossa segurança, né? Agora existe algo ali que não é para ser revelado. Poderia ser indício de uma tal civilização essa, e essa civilização foi indicada por outros povos, outros seres de outros planetas, eu não sei, né? Mas aí eu deixo essa batata quente com você, meu querido irmão. Deixa aí o que é que você pensa sobre isso. Se caso existisse, você acha que mudaria a nossa fé? Você acha que isso mudaria a forma de entender Deus? Eu, sinceramente, já respondo aqui, eu acredito que não. Só mostrava o quão grande ele é e criativo. Só mostraria isso, engrandeceria ainda mais. Não que também o caso de não ser tudo bobagem, também diminua em alguma coisa. Enfim, né? Essa é a minha humilde opinião, gostaria de saber a sua. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, até pra gente fazer um vídeo mais detalhado, mostrando essas coisas todas que eu citei aqui, né? E aí, se bater esses 5.000 likes, a gente volta, tá certo? A gente vai encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!